Vale ressaltar, nossa, vale ressaltar que todos esses seguidores que estão nesse Facebook, tem contato nem com esse, nem com nenhum, não considero nenhum, não tenho tempo para pagar essa merda que estava no tempo do Facebook antigo, quando eu postei coisas de atividade física. Em Aracruz não consigo apagar aquela merda embaixo, tinha dado uma maldita daquela boate que eu nunca entrei. Eu estava sendo enganada, ridicularizada ainda por encontro de ex com a prostituta, uma situação, pelo amor de Deus, um inferno na minha vida, sendo que eles tinham benefício do meu trabalho, e não levavam nada disso em consideração. Acordei de saco cheio, um pouco mais justificando. Eu desbloqueei novamente os três para conferir que eu acordei, para justificar mais uma vez para aquele cara, porque eu estava abrindo a mulher que ele usou lá como negócio de prostituição, de botar o coraçãozinho. Engraçado como eles, né, têm uma cumplicidade masculina, o mesmo coraçãozinho que eles mandam para prostituta é o que eles mandam uns aos outros. Eles são comparsas. Eu nunca imaginei me deparar. Nossa, aí eu mais uma vez fiz questão de detalhar o nível de infrações que o meu Facebook, o outro que está ali naquele, né, aconteceu isso. Eu acabei respondendo das duas formas, né, para um ficar comparativo ao outro. Eu não dormi bem à noite, folga hoje, eu postei, né, novamente, como eu transcendo as coisas muito complicadas. Não tem onde mais baixar a bunda e perder tempo. Eu não estou para nada justificado, nenhum critério de inteligência, de devoção compartilhada, revelação a ser testada. O que foi cada dia para mim? Eu já pontuei todas as minhas passagens para entender como eu já havia criticado algumas situações e como eu coloquei a diária inicial quando eu entrei em contato com o muçulmano, né? Aconteceu, né? Eu já totalmente isolada, sozinha, sem meu corpo, coloquei aquelas fotos no Facebook. Deus diz, coloca, né? Era para alargar o conhecimento da fé esparramada, do que virou gravidade de grupos, para entender na carne o somatório de todas as questões, a rede social, a distância. Quando a coisa é a distância, nem pode ter presencialidade, né? Que iria sobrar de mim quando assim eu coloquei aquelas fotos selecionadas como as mais ousadas, umas 2, 3, de corpo inteiro, que é esparramado por um monte de gente, por um mundo todo, né? Exame, é normal, mulher com 50 peitos chupados, fazendo programa é justificável porque tá dando mamazinho, né? Entrada de cirurgia com câncer, aí tudo fica pelado inteiro e o comércio rende, né? A gente pergunta o que é causa e efeito da doença. Entre toda a forma de propaganda que apresenta nudez, entre você entrar num consultório, eles colocaram 300 pessoas que passaram ali para você ver. Então a gente colocar tudo isso em pauta, que aí eu peguei e coloquei a deitada, né? Algumas sensuais, ou que vira corpo nu bronzeado, de lado, em um momento dado com a perna aberta. O que foi gerar o atrativo, né? Como que as pessoas vão me ver, né? Eu ainda existo nesse trabalho, um dia eu vou conseguir voltar, né? A beleza tem seus valores, a sensualidade, a sexualidade que faz das camas e como se revelam exatamente, né? Então aquilo ali coincidiu de 300 mil pessoas clicar. Eu fui deixando todo mundo entrar, eu nunca usei Facebook dessa maneira e nunca tinha visto aqueles seguidores. Nunca olhei aquele negócio de seguidores. Eu estava no tempo colocando algumas coisas, cheguei até finalizar em um dos 2 Facebooks. Como aconteceu 2 Facebooks na época, eu não me lembro.
Um apaguei, outra desativado, eu tentar ativar, entrou no número antigo e tornou esse canal aqui. Aquele outro, não sei o que foi, porque o que eu fiz, que eu uso no LD, apresento o telefone atual. Então eu não tenho essas manhas dessas janelas e não me importo. Tá online, não tá online, eu não sei apagar o desse aqui. Então eu abri o meu, porque a mulher que ele usou como... Ele usou muita coisa para periferia, nada. Assim, a minha tristeza é muito grande, porque eu só insisto numa coisa quando eu acredito nela e acho que tudo é passível de entendimento. Foi tão grave para mim, aí ele parou, né? No Facebook que tinha postagens muçulmanas, pegou a mesma cara, botou em outro, e ele usou esses recursos de me afetar, que ele não entendia isso no tempo. Como que um cara... Então eu achei assim tão grave, porque ele usou todas as formas que ele podia, quando ele estava afim, como um aborígene, ele alavancou uma questão de gravidade perante o mundo árabe e muçulmano, que mesmo está alastrada, como eles são machistas, infratores, ou seja, não tem como o terror não ser causa e efeito, inclusive dessas coisas, e eu não interpretava dessa maneira, e ainda que tenha um e outro é a casa do caralho, eles são mobilizadores de riquezas. No status da gravidade, o que eles acatam, manter a poligamia, manter o machismo, manter mulheres escravizadas que começam a faltar, e eles são prostituidores, eles são impuros ao próprio corpo, para usar o prazer bizarro e destituidor do corpo como uma arma desordeira de destituir. Assim eles não conhecem a fé. Eles são infratores contra a Santíssima Trindade, eles não conhecem revelação em comunhão alguma, sabe? E eu tentei entender o que as guerras geram, pessoas maníacas, cheias de tensões e tais, que passam a usar isso como desculpa para amarrar o outro dentro de casa, usufruir, usar critérios que seria para entender mulheres aparentemente simples, mulheres aparentemente vestidas, devotas da burca, e não que não tenha. Mas nós temos um Messias entre crucificação e ressurreição, e aqui em Maria, entre a verdade do véu e esse teorema de arrastar o anjo Gabriel, foi muito engraçado. Foi conveniente colocar quando a revelação não é o fator de qualquer um, inclusive no corpo masculino, quando homens isolados, assexuados, homossexuais, heterossexuais, infiéis, não souberam dignificar nem nas fodas livres de poligâmicos, achado que monoteísmo é o pró-fracasso enxugado do politeístamento multipropriedadiante, ou entre racionalizar o trânsito elementar, entre trágicas, anatomizáveis, consideradas, né, desconsideradas ao metamorfosificamento anatomizado de trânsitos que implicam que são castificações eternizadoras, eles atribuíram, né, degustação probável bizarra, né? Vem homem, vai mulher, se torna assim assada, entidade de todos os buracos bizarrados. As pessoas deveriam ter coragem de entender o corpo como uma condição tocante, carnal também, né? Não desalmada, que é minucioso a justificar você optar pelas as suas condições sexuais. Não significa prostituir o outro, não significa desacatar o outro em teoria de quatro paredes, né, que saem queimando arquivos. Isso fica, né, sobre a racionalidade de abates reais, por exemplo, né, que fica terceirizado como grupo do fracasso absoluto. Precisa matar, mas você não matou em singularidade, né? E existem assassinos totais que
qualquer encosto para você defender, não morrer para manter os que estão no topo. Eles estão ali para te crucificar, mas eles não estão para resolver e deixar de crucificar as coisas maiores, nem roubar, nem pela corrupção, sempre pela corrupção e nunca pela verdade e apuração dos fatos. Como foi me deparar com a situação de defender da questão dentro de casa entre a mamãezinha e todas as situações ameaçadas, porque por grupos enormes, porque eu questionei a corrupção e como eles estavam em bandos absurdos que mesmo foram desacatadores a qualquer distância, destituidores da minha imagem, estupradores coletivos, que quando a coisa vem, minha cabeça está com queratina, então tem que lavar, cortar o cabelo hoje, atender ela, lavei isso aqui ontem, aí agora ali do nada apareceu uma barata que entrou e desapareceu, pavor de saber que entrou ali no banheiro, mas tá muito calor, foi tenebroso dormir à noite, meu quadril tá tenebroso, a questão de lavar, mexendo com pó ali para ver se eu consigo ter a minha cabeça fresca, pelo menos 2 vezes na semana, eu alongar o meu quadril, que eu estou entrevando, minha massa, a bunda foi toda para dentro, partiu, não tem tecido, meu quadril, ele é meio que um Lego desconectado, está muito complicado, então eu não tô para ficar acompanhando prostituto, prostituidor, sujeito induzir, sujeito usou a teste de fé porque ele pagou de virgem muçulmana e está me testando, porque sentiu tesão por fotos que não deveria ter desacatado em momento algum, que o sujeito tinha mais acesso a virtualidades, a utilizar diversas janelas. O pior tipo de homens são esses que perdem tempo para manipular proibidos a se tornarem escancarados, que são os piores prostituidores, alavancadores de misérias, destituição. Eles desacatam ao Deus maior, eles não se responsabilizam pela revelação, assim fica muito fácil, né? Desacatar e tirar de fora estados redentores que se responsabilizam com a materialização do corpo Deus vivo e a relação perpetuadora de forma direta, que num dado momento, o que é machucar? Num dado momento o sujeito é viado, o sujeito é incubado, o sujeito é isso e aquilo, não tem cu para se auto-heterossexualizar, para entender se isso não se avança, não tem como você sair jogando filho no mundo para outro matar e prostituir. Foi a pauta primeira que trouxe a dignidade, que eles arrecortam um pouco, botam deles, o resto é que se for, se alguém fizer alguma coisa, no mais eles fodem outro e ganham indenização ou vão usando esse recurso para poder reetiquetarem, se tornarem propriedades da que falsear coisas que não tem como falsear. Entendeu? Aí eu vim com um pacote mais reforçado, o tempo que o sujeito perdeu com imediatismos insanos. Ele teria casado, trabalhado mais, edificado a fé do outro lado, recortado as fronteiras ao lado do lado, é a perdição do ocidental. Os caras ostentam bancar que tem pau, que não tem dinheiro, ou paga para as piores que tem pau. São prostituidores do próprio pau, porque para eles vale enquanto eles têm pau. Se eles perderem o pau, eles não são ninguém. Eles são impuros, eles são prostituidores. É quando isso implica você se deparar com uma situação na África, que tem esparramado a desgraça da África até onde? Entre muçulmanos e não muçulmanos, porque para transitar ouro, para fuder as doenças que estão esparramadas, porque isso cai tudo na porra do ocidente da Europa. Já virou que eles são degustadores de brancos, eles gostam de serem brancos porque já estouraram todos os pretos, até onde muçulmano se acata preto, o que é oriental, porque eles são barganhistas comerciais, aonde tiver ouro e tiver dinheiro de capitalista a comunistas, é rentável, como questão de dízimo de onde vem. De onde se começa para dizer que vai depurar o pecado, tem toda uma sistêmica absurdamente colocada para que não se chegue ou não se atende, ou mesmo não mais inafiançáveis, não são mais aceitos nem depurados de forma alguma, então não tem por que comprar, nem vender e nem empilhar, entendeu? Que vieram mal apostolar para tudo e quanto é lado, desapostolar para tudo quanto é lado, com incongruências absurdamente bizarras,
que os volumes, que no caso o contraste de árabes dentro da África, o vitimismo constante da África, que os outros têm que só comer, fazer por onde, aí leva por rouba, aí alega que se produziu trabalho e produziu riqueza, rouba, mas é os que tem que ficar mandando para eles comer e cagar, não tem solução. Só comer e cagar não tem solução, principalmente quando não tem padrão de educação alguma, é quem justifica aqui as questões da educação, né? As materialidades, as desmaterialidades, a quem mesomaterialidades, né? Intelectualizantes que caiba a quem todos os sem terra se acharem com terra, né? E ao vitimismo de que no chão não passa e sem terra nunca tiveram. O que é que vira soberba e somatório da desgraça quando a gente tem que começar a entender que antes só que mal acompanhado, que só eu nunca estive, para dizer que eu tenho que acatar, porque arrumar um pinto para enfiar na buceta, para etiquetar como a maioria faz e atirar no mundo, sendo que o mundo, o que é o mundo dos imundos que não deveriam estar no mundo, né? E que até onde eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, por que estão em alguns contrastes, se são degustadores de tudo, por que naquele tempo, da terrinha, do grupinho que não era televisionada, Jesus ser ou não ser poliglota, se a gerúndica acontecia reagente em todo lugar, tempo e a hora, como acontece comigo num dado momento, falar o português brasileiro, já que tantos se tornaram degustativos e tão cambistas de outras línguas, que num dado momento seria reversar a coisa num ato de fé maior, muda o câmbio, traz para os lugares aonde são mais pobres, só que eles são tão fiéis e ladrões em todos os lugares que não tem mais pobre em lugar nenhum. Tem o mais desorganizado, o mais contaminado, o mais assassino agudo, o mais assassino crônico. Aí num dado momento, toda a dificuldade que eu compartilhei, ainda que fosse pouco traduzida, eu escrevi tanto, que se uma não fosse entendida, as outras fossem entendidas. E com as poucas vezes que ele transferiu para mim, era muito claro e evidenciado que chegava como que um cara tem a cara de pau, de ter uma barba na cara, aquela cara surrada dele, entendeu? Babando a porra do cara que gostava dele como ele é, não tá pronto pra porra nenhuma, pra merda nenhuma, e ainda dizer ainda que tem uma fé e uma vontade, só falta ainda vir esse jogo, que tem uma fé e uma bondade tão grande, que ele tá fazendo um jogo enorme, ele tá abdicando do amor dele, pra que eu visualize ele no negócio de prostituição, vai tomar no fundo do seu cu, porque o estado presencial da fé, e vocês nem têm maturidade da fé, o estado presencial da fé, o mínimo de respeito para ter um contato comigo online, sobre que você alegava que não tinha amigos, que é virgem, até que ponto, né, o bicho que já ou estourou todo mundo, ou não estourou, mas só se tivesse oportunidade teria feito, pelo conhecimento virtual porcoso, que não basta ser um porco comum, imundo comum, fazendo hora com a minha cara, que provavelmente queria dinheiro ou é obrigado a tomar isso na cara, porque é o mínimo que eu tenho que pensar, e eu não estava acreditando nisso, porque eu nunca vivi disso, entendeu? E não compartilhei isso num grau de dificuldade, onde isso me trouxe uns 6 quilos a mais ainda, de tamanha decepção de saber que eu não tinha o prazer próprio, a dificuldade que eu já passei de reconstruir um pouquinho para o meu melhor, entre desempregada, entre as dificuldades tenebrosas a cada dia que eu abri o meu canto, no meu celular, sozinha, sem ninguém, o cara perdeu o tempo. Quando eu pedi que a mulher não aceitou, ele não escrevia ali. O que eu escrevi, eu tinha apagado o negócio aí, né? Já que o outro Facebook aí tá bloqueado é um mês, até 18 de março. Eu nem dei conta disso. Eu vou repostar o que eu tirei e o que eu escrevi hoje, que daqui a 3 dias eu volto a bloquear de novo. Porque eu fiquei pensei assim, ele usou o recurso da mulher, que ela tinha várias postagens, e essa que ele usou não aparecia. De forma nenhuma, várias do negócio de programa da mulher, e essa não achava na internet. Tanto que eu não acho pelo outro negócio, eu não acho por esse. Aí eu só achei porque começou a aparecer no meu visor, e como se quisesse que eu visse,
como muitas vezes ele usou o recurso de saber que eu estava sempre visualizando, como se fosse um cachorro pedinte, porque eu não, nervoso e não aceitava o nível de crueldade que ele está fazendo. Ele sempre usa um recurso manipulador, que são as manipulações da rede social, dele utilizar que ele está em trânsito, que ele está em trânsito ali e está te negando. Entendeu? Por situações que ninguém mandou o cara vir. Não é para seguir atrás de mim, é para ter tomado conta da vida dele. O cara simplesmente me bloqueou infinitas vezes. Cada dia meu foi uma dimensão. Num dado momento eu achava que aquilo podia ser um recomeço, seria ser uma nova repostagem de fé. E Deus ainda usou eu mandar transparência para ele, até as máximas dele, como também entender aonde os meus limites, que já tinham extrapolados do máximo, e eu ainda não acreditava que ele mexeu com o meu pessoal, com as minhas particularidades. Eu fiquei tempos e tempos sozinha, totalmente sozinha. O cara não precisava, era ele ter sido transparente comigo, ele não precisava de ficar atrás de mim. Isso rolou um ano entre absurdos bloqueios, de do nada ele acontecer e me ligar igual um bicho, sem querer saber se eu estava desempregada, com dinheiro para alguma coisa, ligando o dia inteiro, em todos os horários do dia, chegando a ligar 100 vezes, falando que me amava, chegou a chorar, que nunca teve ninguém, insistia nessa porra, entendeu? Não é questão dele não ter tido ninguém, é o peso de tudo isso sendo jogado em cima de mim, porque isso tinha um maquiavelismo enorme, entendeu? As práticas dele, fica aqui na cabeça dele é ser virgem, com todas as redes sociais que ele tem, não se acha ele no Instagram, ele tem. Quando eu pedi a mulher, eu tinha bloqueado num dado momento, eu fiquei muito enfiesada, eu usei o celular dela para poder entrar e ver. Aí ela apareceu, ele sabia que era do lugar onde eu trabalhava, ele sabia que era do Brasil, ele chamou ela para poder entrar no grupo de amigos e ele começou a querer ter condições instintas de me achar, para se exibir, para estimular as condições sexuais, entendeu? Eu já tinha me despedido dele há muito tempo, muito chateada com o quanto ele me cansou. Eu fiquei comendo uma lata de brigadeiro gastando o que eu não tinha, numa tristeza, porque isso retratou todos os meus problemas, todos os meus sonhos, todas as minhas frustrações. Eu não teria condição de ver esse homem, não teria condição de uma ova. O que o dinheiro não resolve, as coisas não compram, o dinheiro que mesmo foi tirado de mim, se ele não tem condições de ver uma pessoa de um outro lado do mundo, se ele obedece a umas malditas regras onde eles se tornam prostituidores delas e dos quais eles não abrem mão porque eles querem um status maior, de ter o dinheiro que tem os sauditas, o pessoal dos Emirados Árabes, o pessoal, não sei nem porquê, Irã ainda é muçulmano e faz o que faz com mulheres iranianas, porque nós temos uma pauta muito grande perante isso daí, que eles acatam o politeísmo, eles acatam regras incompatíveis e eles promovem guerra acima da condição de igualdade da religiosidade, porque então eles não seriam mais muçulmanos, porque o que virou proporcionalidade de muçulmano e desproporcionalidade a lutarem por ortodoxias, como a questão palestina, isso aqui, mas sabe, a ambição política de algumas questões de Israel, do caralho a quatro, as incongruências apontadas no Vaticano, o que eu lamento, a questão da pedofilia, de aquisições, porque por alguma lógica, aquisições e estrategismos de se tornarem igreja independente em momentos de tamanha gravidade, caso Roma, que já era Roma, Israel, que já era Israel, todo puteiro que já era puteiro, né? Mas há quem constantemente alegaram que antes matavam muitos padres, papas que fizeram errado, só que a orgia manteve um monte e muitos acataram muita coisa, só que você segurar alguns para se manter na política de conversão, dar o perdão, não ajuda. E os de fora desse contexto, ficam ilesos dessa cobrança e se tornam comerciais a tudo, e ainda desacatar a igreja com ateísmo e camuflagem, de laico a quem racionalizados entre regimes independentes de religião e os religiosos, utilizando religião, entendeu? Independente de regimentar em condições, toda transação é justificável ao prazer dos puteiros poligâmicos, que se tornam piores ainda, porque num dado momento a política de perdão é quando as portas estavam fechadas, ou quando um não permite ser considerado
entendeu? A ser tocante ou comparado a quem interobserváveis e heterotrofíveis, a coisa é problema, ante o fascismo. Mas quando fascismo é o problema, vocês querem acatar a religião, que mesmo que são, né, lidar com um merda que apontado italiano, que não era ninguém, nem o cu do italianismo, aquela merda servia para colocar o que foi contato com alguns italianos, que mesmo ambiciosos, escravistas, exploradores, tudo quanto é demônio que puder imaginar, não só esse, como todos os capetas, porque num dado momento já fechou a folha, um outro muçulmano, não estou muito agradecida. Num dado momento é um momento de fé maior, mas no momento de fé maior, se tem noção do momento de fé menor, se é um obreiro comum que entende trabalho, isso, aquilo, nunca teria feito isso comigo, nunca teria usado critérios de querer que eu ficasse vendo porra de prostituição, que tem contato com prostituição, entendeu? Com as mulheres mais mundicentas, ou seja, isso desacatou toda a forma, foi toda a forma de desacato a minha pessoa, que mostrou como eu estava morando, mostrou que eu estava desempregado. Esse homem quase me enlouqueceu dentro daquela padaria, que eu falava, deixa eu chegar em casa, ou eu converso com você. O cara parecia um bicho, tô com inveja dessas fotos, tipo, inveja da sua liberdade. Eu percebia, o cara tinha diferença de 5 horas, 4 horas, o cara parecendo um aborígene, como se tivesse que eu jogar nas minhas costas, entendeu? Como se tivesse descobrir o pinto, e só o pinto dele olha pro espelho, dá bunda na casa do caralho. Porque ele não era compartilhando a mim, de fato, eu não estava interpretando. E eu, de certa forma, o que Deus quer me mostrar disso daí? Perante o que é o véu, o antivéu, entender o outro lado, que eu estou carregando a desgraça dos destituidores de véu, como de todas as prostitutas, ou entender até onde a liberdade adquirida ia nas máximas e das mínimas, mas quem sobrou? Quem ficou? Quem edificou o mínimo basal comigo? Um viado, fudido, macaco, preto, que tem que ser assim chamado, não tem o direito de estimular toda forma de inferno quando eu não queria conversar, mas mandava a foto do pau. Por isso que eu botei a foto do pau. O que ele quer? Dinheiro. O que ele quer? Ganhar uma passagenzinha pra ir lá pro Saudita, pra montar um puteiro lá. Fosse homem, mostrasse a sua bunda, o seu pau, o caralho dos infernos, pro seu grupo maldito te levar, e não utilizar, desqualificar a minha pessoa, que não me impôs inicialmente porra nenhuma de cristandade pra ele, merda nenhuma eu impus, transparência, verdade. Deixei ele conversar comigo e parecia uma coisa total, que devotando ao mundo que eu consegui deixar ele conversar comigo, que eu estava perdendo meu tempo, que eu seria a primeira e a última mulher da vida dele. O problema é acreditar. Não existe não acreditar e nem desacreditar quando você tem contato com alguém, senão você é um bicho demonizador, porque se você não acredita na sua infidelidade, na sua sustentação e busca as pessoas para ter sexo pelo sexo, a qualquer distância, como todas as mulheres casadas que eu conheço, todas que ainda pagam de traída para justificar a quantidade de dinheiro que entra, a quantidade de novinho, que como eu não tenho amigo algum, eu deixei bem claro que eu não tenho amigo algum e que eu sei ser profissional, eu sei sobreviver, eu mostrei que eu não comprava mais nada, que eu não tinha mais roupas disso, a minha casa. Eu tive um disparo de situações de querer falar, e quando eu percebi a questão do profano incongruente, eu rasguei o verbo. Vou falar aqui, ó, de pau, de cu, de buceta, de não sei o que. Onde é que vocês são? Aí somei todos, joguei tudo em cima dele, tratei como ele merecia ouvir. Você não me respeita, você não me respeitou. Se você quer uma novinha pra você estuprar e pagar um dote, você falou que você não tinha amizade com ninguém, que não tinha intimidade nem no trabalho, isso já era um problema que eu imaginava. É um bicho que só quer uma oportunidade de vazar a qualquer um que sirva. Coloquei muito claro isso daí, tentei sair fora disso aí, porque viu essa minha cara aqui, que não era aquela das fotos, durante todo o tempo. Num dado momento eu fiz essas fotos aqui, ó, e eu já sabia, e essas daqui o cara estava me vendo, não seria problema, e de repente eu falei, não, Deus está revelando. Eu fiquei muito tempo de novo sozinha, Deus está botando alguma coisa, e mesmo eu não entendo como ele direcionou para eu entender as máximas do total da coisa. Tudo justifica
comprova o meu tempo histórico, a minha realidade, verdade, independência de linhagem sagrada, que fica assim dessa laica de linhagem sagrada. Como que o cara sozinho, em contato comigo, ele tem coragem de induzir uma cagada gigantesca? O que é ficar 1 minuto com uma praga dessa dentro de casa antes de não ser morta, porque eu fui totalmente educada. Eu criei situações de nunca esperava que eu ia ter um contato virtual. Como eu me justifiquei? Era o meu direito e ele buscava isso como direito. Ele pagou de virgem se desbravando. Isso me suou frio justificar minha condição visual de escrever, reescrever, tentar entender, mapear como eu conseguia falar entre os bloqueios ou cair em linha, por ele aparentemente ser um pobre às conveniências ou não, porque inicialmente ele me escreveu de tudo quanto é lugar, como se ele tivesse de 4, entendeu? Assim, mostrando, dirigindo, mas eu me tornei uma coisa, eu acho que barata, aquele cara gratuito, o caro gratuito que ele podia economizar. O que ele fez perante os critérios de liberdade? O que é o proibido bizarrado dessa gente? Para mim, os árabes, com isso de ter deixado entrar, aí eu falei, né, como sempre fui uma pessoa popular, trabalhar e tal, vou discriminar os outros, eu não, fui deixando o pessoal entrar. Deixa entrar, uma hora eu vou olhar. Todo mundo pedindo amizade, que ela alarmou entrar uma quantidade de gente árabe, e até conversando com ele eu deixei entrar. Falei, uma hora eu vou ver isso, eu quero ver como que eles podem elogiar. Eu falei, os spams, eu fiquei apavorada de ver a quantidade de dinheiro, de pau pra fora, de grupos de árabes bem casados, que paga de aliancinha, roupinha de casadinho, bebezinho, pédicos, provavelmente são os maiores praticantes de sexo anal, e que praticassem. A questão são os contrastes sociais que não resolvem, as aquisições indevidas dos mais altos aos mais baixos, que dependem de serem são refugiados, que passam a se tornar prostituídos e prostituidores, querem montar mesquitas em outros lugares, então eles são manipulados. Os grandes vendendo as bombas nucleares dos silenciosos, ostentando que não precisam, são uma soberba do caralho, entendeu? Para bancar de bonzinho, eles não são bonzinhos. Eles não resolvem o problema da própria classe, têm destituído todo o globo, e eu não usei isso como recurso inicial de apontar desta maneira, porque eu trabalhando fora, eu entendi que trabalhar fora é uma situação, você vê um monte de coisa, você pode se tornar cheio de frustrações quando você está no meio de guerra, querer proteger o que é seu, só que a proteção deles é que eles não acreditam, é tão incongruente, ao mesmo tempo que um tem que estar amarrado, selado, ou para esconder a podridão que está embaixo, ou para que, se for bonito, o outro não come imediatamente. Eles não confiam em uniformidade de vestes, uniformidades multi-institucionais, se tornam totalmente escravistas e ambiciosos. O que não tiver o rabo cheio de dinheiro para pagar as putas, e as putas que não tiver o melhor dote, ou que banquem elas, com todo escravismo. Quando vê dinheiro, o olho tá desse tamanho. As poucas pessoas a quem eu atendi que foram para as Arábias passear para esses cantos, quando elas desceram de carro solteiro, uma foi sem o marido, ela quase foi estuprada e comida viva por um bonde árabe. Falou que embaixo dessas burcas, quando elas estão nos aeroportos, quando elas levantam a quantidade de ouro que tem por baixo das mangas, assim, que são as mulheres mais desgraçadas, são tudo poligâmicos. Ou seja, isso é camuflado, camuflam poligamia, prostituição como poligamia de direito religioso, de sacrifício e ajuda, que todo mundo tem que dar uma trepada. Eles se tornam descabidos a questionar por que ficam sozinhas, por que casam, por que um vai e o outro fica, o que é ser viúvo, o que é não ser incesteiro, o que não é ser aborteiro, o que não é ser estuprador, o que não é ser pedófilo. Vocês pra mim não são nada. E com isso eu fico furioso com o cristianismo, ou que muitos que se abrem as portas, ou que estão fartos, vivendo tudo aquilo que Jesus não passou, que não respeitou nem tempo de Galileu, nem para cima, nem para baixo. Estão usufruindo de tudo, usando de todos os recursos que gerou esses protestantistas e esses muçulmanistas de bosta, ainda achar que essa merda deles, ter revelação de Gabriel e de negócio de não sei o que eles são estupradores de crianças. Eles
violam direitos e deveres humanos, sim. Aí você se deparar com um virgem conhecendo a minha capacidade astrológica, ainda que o que eu falei de Bin Laden, eu repito, né, entre paradigmas e paradoxos do terror, né, da democracia, das ditaduras, entendeu? O que foi transcendentar e realinhar o meu priorado e entender que todos em malha fina prestam para mim todos os detalhes e mandam eu levar e ver como eles foram apontados, as fraquezas, tudo. Eles se tornam numa outra temporalidade, num confessionário, tem que lidar com tudo isso, a ponto de ser ameaçada. Brincadeira, isso trouxe uma proporcionalidade, que ele ainda criou isso como vantagem em cima de mim. O que é um virgem? Você não precisa saber o que são experimentados. O virgem já deu conta de cagar. Eles não são preocupados com a própria raça precisar comer. Eles usam a anti-raça para desgraçar e matar, como se eles tivessem subsistenciação de matar o outro e garantir o insucesso do outro, porque foi o que ele desejou para mim, sendo um fudido. E se ele não for um fudido, pior ainda, ele quis me dificultar, porque ele não me deu R$1, eu não pedi R$1, entendeu? Ele usou todo um critério entre nunca falar em ver e ao mesmo tempo falar em casar e um monte de coisa zoando com a minha cara, entendeu? O que queria isso e aquilo, mas como que você quer isso e aquilo? Zoando com a minha cara, criando situações de bloqueios tenebrosos do qual eu já tinha me despedido dele. Aí eu tentava entender essa merda, tentava justificar, pelo menos para que eu não tenha ódio de você. O cara ligava insanamente, o cara quis prejudicar o meu trabalho, o cara não estava preocupado se eu tinha conta para pagar, a forma de diálogo, se ele não tinha isso, o nível de imprudência que me sacrifica, porque isso viola como eu dei valor e já imaginava que seria incompatibilidade por outras coisas já vividas. Então eu não me aponto racista à toa, me sobra apontar racista daquilo que eu não quero de outras raças e de como eu me apresento. A minha imagem conta, a revelação da imagem conta. É imprudente, desqualificado, se não tinha diálogo, como que é ter intimidade, desacatando o diálogo, criando situações difíceis para ganhar intimidade sem traduzir. Se não tem competência para estar na internet, ele merece ter o pau dele cortado, a cabeça dele decapitada, porque ele acredita que ele tem um pau, ele é homem, ele tem que ser infrutífero, amaldiçoado, a casa dele toda amaldiçoada, ele não tem que acrescentar mais um filho no mundo, ele tem que ser apontado como um desgraçado, porque provavelmente ele já estuprou, ou já molestou. Aí engraçado, ele criou situações absurdamente difíceis para eu poder ficar. Quando eu cedia, o que era eu ficar abandonado os 3 dias que aquilo, esse bloqueio, como que ele podia me achar na hora que ele queria, partindo do pressuposto das necessidades, ele desapareceu. Quando apareceu, depois de 2 momentos de 16 dias, o cara me manda uma foto que desacatava tudo que ele falou, com uma mulher com uma máscara, parecia máscara de pandemia chegando. Tirou foto, arrumou alguém para tirar uma foto, ele mandou perto de um amigo, entendeu? Ou tipo, como se tivesse que me humilhar. Se ele estava tão bom com a outra e não estava comigo, por que motivo ele teria que se incomodar comigo? Ou seja, eu na merda absoluta, sendo transparente com o cara tendo inveja da minha verdade. Porque muitas vezes eu chorei por causa disso, eu fiz isso, aquilo, tudo que eu podia sacramentar. Falei, você aconteceu no meio de um monte de coisa que eu ainda vou devotar você a partir do meu trabalho, por ser importante pra mim, mesmo que minha vida não seja destinada a você. Aí sobrou, cara, me cansar. Esfaquearia esse cara inteiro. Sobrou, cara, me cansar, me sugar, aonde eu não mais queria ouvir, aonde eu fiz absurdamente ouvir, absurdamente escrever para me sentir ridícula, e ele colher coisas que implicavam que num futuro ele queria selecionar algumas coisas para ganhar dinheiro, igual fez o lá de Aracruz, não é? Deixa de ser ridículo. Eu quero levar isso para toda a sua classe, para dizer como que é não é não, isso é a maioria de vocês. São muito bem conversados, geralmente não são praticantes de boas leituras, vivem para no final do dia ficar horas, não dormem de madrugada, na hora do almoço, dentro do trabalho, de noite,
são degustadores e têm conhecimento de todos os prazeres do mundo, são desacatadores, são estupradores, que uma hora a coisa tem que virar contra vocês, que exploda tudo, meu filho. A eternidade é para mim, eu garanto. Em qualquer morte e vida, que não tem morte para mim, eu fecho os portais para quem faz essa maldade comigo. Você, seu demônio desgraçado, demonizador do inferno, veio como um bonzinho, filmando em tudo quanto é lugar, porque queria também arrumar espaço para botar pra fora. Deixa de ser ridículo. O que é que você faz? Pede, bota uma placa no meio da rua, me comam pelo amor de Deus, por um dote mais barato, que aí dá pra ver como vocês são dentro das regras, e ria da minha cara. Religião, quando eu coloquei a seriedade da coisa, religião, cada um que então viva a sua. Eles não desacatam o que eles esperam atender, mas querem usufruir daquilo que eles não consideram e não tiveram cu pra chegar na liberdade. Eu, enquanto mulher, sou obrigada a te cagar pro mundo, e isso pra mim é absurdamente frustrante, porque muitas coisas teriam sido evitadas, teriam sido dialogadas, que o que me sobrou eu tava entendendo com um valor absoluto, que Deus podia abrir as portas para eu ser a sua mulher, ou qualquer dia, sendo que você é um merda. Se você gosta de tocar punheta ou caralho a quatro, toma uma mulher mais velha, toma vergonha na cara e tenha cu pra assumir uma, ou dê a bunda pros machos que você quer compartilhar isso, que pra mim você é nada mais que um dos piores viados, que vocês, praticantes de poligamia, são homossexuais, porque vocês mercadorizam mulheres que aceitam ser lésbicas e prostitutas para ficar um tocando punheta pro outro e mostrando qual velocidade no cu delas vocês têm, até desencontrar e afundar o cu do outro, e qual que tem coragem de enfiar no cu do outro, que a única coragem que vocês não têm é de pagar o que o outro acha que tanto vale, porque pra estar no meio da putaria e da cu junto, quando vocês estão junto, vocês já são os fracassados, porcos, imundicentos, mais caros do mapa, que aonde não vale determinados prazeres atachados, poligâmicos, vocês não sabem encontrar os buracos tudo que vocês querem entrar, entendeu? Procurar-se uma puta pra comer o seu rabo presencialmente, porque isso é tão inválido. Aí com isso, o que acontece? Eu vasculhei todo o grupo de vocês, nos spams que chegaram pra mim, foram absurdos, entendeu? É árabe fudendo dentro de casa com seus véus, e é pra gente entender que o véu tá o tempo todo. O que é as máximas de fuder? Xingar, bater, não fuder, pra dizer que alguns orgasmos porcos entre velocidades e não velocidades, como é, o que é que vocês acatam e como é que vocês representam isso, o comércio de tudo isso, que tem que destituir vocês de nudez, não só lá como aqui, de tudo, e não é porque vocês não podem andar pelado, porque na verdade eu vou estar tudo pelado e queimado vivo no meio da rua, é porque vocês são tão delinquentes, imprestáveis perante qualquer valor de liberdade, que vocês não valem nada, como a maioria que está aqui vendendo para vocês, inclusive, entendeu? Precisei de lidar com essa situação, porque isso implicou que eu não gosto de qualquer pessoa, eu valorizo o máximo uma coisa quando eu vejo, aquilo ali se tornou importante, eu estava absolutamente isolada, isso é tão frustrante para mim. Ele usou todas as formas de critérios para dificultar, usando as minhas transparências para me poder ganhar experiência rápido com o pau, sei lá o que, pra ver se arrumava alguma merda pro lado de lá, entendeu? Você é um lixo, que nem o Cosmos, que é na cruz, que nem pra isso você serve, de tão ridículo. Aí eu vou olhar o meu Facebook, aí essa mesma coisa que ele conectar e que ele trancou, deixa de ser viado. Aí ele reduziu o perfil, aí liberou essa porra dessa mulher com quem eu achei, questionei a ele. Aí fica entrando no meu negócio pra ver através dela. Num dado momento, tava sem os cliques lá. Ela tem um monte. Quando eu vou puxar o dela, tem um monte. Esse não aparece. Primeiro que pra ele usar e ter uma foto que tem lá, que não tem nenhum de outro dela, ele tem que ter entrado no site, ele tem que ter desconsiderado outras mulheres, ele tem que ter usufruído aquilo ali, porque mesmo ele usufruiu. Quando ele ficou nervosinho de ver minhas fotos, ele queria que eu visse ele em site de prostituição, que era conectado a site de negócio de queca. Como que podem pessoas fingirem de fé e fidelidade? Como é que é matar a fome dessa gente desgraçada? O tempo que você teria perdido
Entendeu? Você teria o quanto que vocês são desgraçados e demonizadores, anticristo mesmo. Vocês negaram a Santíssima Trindade e você está negando através de mim. A minha cruz que eu carreguei, convidei, transferi revelação pura para você, seu maldito vagabundo miserável. Foi assim que foi devotado, sim, a qualquer modo, botar as minhas fotos se você achar. E eu expliquei desde o momento quando você olhou para mim, você me apresentou para um monte de lugar. Agora não me interessa saber se aquela cretina que tava com as caras tudo amarradas, se aqueles filhos lá, com aqueles panos na cara, se aquilo lá não era um filho seu ou mulher sua, e saber que você seria capaz disso. Fica me mostrando em trabalho, mostrando, arando, sei lá o que lá, um monte de coisa, mostrando em empresa de um monte de coisa, num monte de lugar. Eu tinha levado aquilo tudo em consideração. Mas o que você fez? Você some, você me manda uma foto, entendeu? Tipo, eu caguei em você aqui, ó, tava num lugar caro, ostentação, ou tirou a foto na frente do blindex do banheiro e refletia ele com a mulher tirando, que era o celular da mulher, não era dele. Tipo, o cara do outro lado do mundo, o tanto que o cara se incomoda em, eu vi isso tudo como uma gravidade. Podia viver a vida dele, não mais me ligar, ainda ter alguma inteligência, entendeu? Como que o cara foi atribuir um ódio para que se tornasse sem solução, sem reparo, quando o cara me ligou num dia 100 vezes, o gasto calórico que eu tive para no mínimo ele ter sido homem. Eu apaguei a foto, eu só mostrei pra mulher lá do trabalho. Ela, sabe, fiquei tão aborrecida. Ela falou, esse cara, eu cheguei a conversar com ela, não tinha mais com quem conversar. Aí eu conversei com ela, coloquei um monte de pontos, entendeu? Ela falou, infelizmente, como o cara te mandou uma foto dessa? Aí eu apaguei. O que eu fiz pra ele só contar o erro dele e eu não ter esse ódio todo? E mesmo assim ele mentiu, eu entrei em situações aqui infinitivas. Cara, apareceu, eu fui lá, tentei começar do zero. Não tem como começar do zero com mentira. O cara teria evitado uma quantidade de coisa, o cara some. Aí o cara dizia, além de me mandar uma foto, quando ele vê que eu não cedi pra ele, quando eu tava bloqueando tudo, o cara joga uma foto do pênis dele. Cara, isso é aliciação, né? Mas tem aquela velha história, a maioria dos virtuais estão porque querem, né? E a gente entendeu o que é presencial e o que é a rede comunicativa, o que é virtualidade. Que as redes de prostituição estão livres. Agora, ó, entrando e tendo um olhado desse, já aparece um monte. Entra no meu grupo tal, você entra ali e é tudo livre. Toda forma de sexo livre, toda forma de foto e vídeo chegando. Agora parou de chegar. Quando eu abri aqueles grupos, eu entrei em alguns, eu fiquei apavorada. Eu deixei o meu celular ligado durante 2, 3 dias. E aí, inclusive, implica. Aí eu saí abrindo todas. Uma lá das Amazonas, ou da não sei aonde, filmando o bebezinho. Aí ele não viu? Como é que muda isso? Aí o que eu acho engraçado, né? Ele não levava em consideração, quase sempre acatava e não se defendia de muitas coisas, né? Já que eu era extensivo, chegava tudo junto e traduzir para eles, a tradução de coisa, né? É complicado também, mas tudo ficou muito claro como que o olho dele viu, como que ele sabe fazer. Aí o que eu acho engraçado, que num dia eu comento na internet, dou o nome da mulher, no outro dia daqueles seguidores foi a única que ele apagou. Aqui eu aleguei que eu tinha visualizado ela filmando o filho dela e tocando bate-papo. O negócio eu não tivesse deixado no celular porque eu não desligava, não tem porque desligar as coisas. Foram 3 dias, tem um cara árabe que escreveu, meu pênis é grande, lá não sei o que, minha família morreu, eu tenho dinheiro pra te mandar. Quando eu abri uns 3. Eu abri um da Índia, todos eles ficam 24, eles não trabalham. Eles não trabalham. Em qualquer lugar, no meio de trabalho, em rua, parecia o cara de estuprador. Me ligou, teve um da Índia, de não sei aonde, o cara me ligou o dia inteiro. Aí uma vez eu liguei, eu fiquei assim, eu mandei resposta pra ele e eu fiquei olhando o que ele fazia. Se eu estivesse perto dele, ele teria me estuprado, me matado. Ele tocava uma punheta maldita com um pinto tenebroso, uma quantidade, tinha um pinto tão enorme. Quando eu abri aquele, eu abri de uns 3. Um daqueles com aquela, todo de branco, aquelas rodas pretas na cabeça. Esses então são uma desgraça absoluta.
Igual você entra, né, eles são podres de rico. Você entra, você vê aquelas putas mamando, comercializando o filho pelo peito, um monte de coisa de perna aberta, com todos os contrastes do mundo eu vasculhei e botei na internet. Usei senso crítico, usei meu próprio corpo, e meu próprio corpo, caralho, tirar a roupa do corpo para ajudar os outros é muito grave. Entendeu? Mostrar a nudez é muito grave. Por quê? Porque vocês são podres. Vocês são demônios fudendo. Vocês merecem terem os olhos furados. Não olharem os outros. Não serem considerados quando precisam de medicinas que dependem de tocar as entranhas podres do swing de vocês. Vocês não merecem nenhum contato corporal que implique em massagem, alongamento, nada. Tudo isso tem que ser abolido. Esporte de contato. Entrar em tempos de trevas, porque vocês são demônios que não devem ser considerados a ouvir tudo o que eu falei. É um tempo histórico exato de toda a existência. Os meus censos são reais, eu não preciso de amostra comparativa, que não tem quem se compare a mim. Então você, demônio, me feriu o que eu quero, destituir a sua vida para que você nunca me ache, para que você nunca mais surja o meu nome, que você poderia ter evitado, porque você estava buscando uma coisa que você gostou, que você estava implorando por aquilo e nem estava questionando o que eu estava querendo te explicar. Que para você tudo é lucro, para mim tudo é fracasso. O que serve ao seu lado um único dia, quando depois de 17 dias você me liga, uma quantidade de vezes infinita, eu resolvo atender. Você mostra um amigo do lado, você me manda uma foto, aí eu não aceito atender mais, aí simplesmente, quando eu volto a conversar e tal, ele utiliza como recurso de jogar o que ele já tinha vivido, as práticas dele, todas as coisas. Se eu não aceitasse, que era a coisa, assim ele iria baixar tudo que ele tinha meu e jogar no streaming. O que mais? O que ele não é capaz de fazer? O que é que ele não estava fazendo? E o que é que eu não posso mostrar? E aonde a sua delinquência de esperteza? Porque você estava sabendo que eu estava gravando a minha vida, você estava sabendo que eu tinha um canal no mundo, ou seja, eles nem consideram, eles invadem tudo que eles veem sexualmente, eles usam, porque eles sabem que eles têm grandes grupos para ir lá. E o que torna uma preocupação? Ele fez o outro e começou só a conectar brasileiras, quase todas ali brasileiras. Ou seja, já tinha 4. Uma Janaína Carvalho, que só ele era o seguidor, não tinha foto, não tinha nada. Outra Janaína, outra não sei o que. Eu comecei a ver que essa mulher estava meio barranquenta, prostituída, não sei o que lá, até chegar e observar esse que ele botou a foto e que ele estava mandando coraçãozinho e tal, que era site de prostituição. Eu abri aquela merda toda, querendo que eu visse essa merda. Provavelmente ele já vasculhou as minhas coisas, ele não me perguntou, ele viu que eu tinha um monte de seguidores, que eu não tenho contato com ninguém, que aquela merda ali não saiu, não sei como pagar aquela merda. O nível de crueldade que a pessoa consegue... Eu questionei ele uma vez, né, sobre mentira, mas todo mundo mente, você também não mente? Como que tem prazer de gozar com mentira? Vocês não têm preocupação com perpetuação, vocês não têm preocupação em não passar doença, vocês não têm preocupação em você vem falar de regras, muçulmanismo. Eu mandei as mesmas fotos pra pedra aqui, que vocês têm que enfiá-las no cu adentro, desaparecer do meu mapa. Entendeu? Quem manda pra você, manda pra qualquer demônio. Então eu botei aquelas que eu não tinha colocado e que eu venho a falar da questão da espetos, que não seria problema algum as fotos, porque para dizer que era aquilo ali que incomodava e aquilo ali que vocês vão atrás. Então isso é ocidentalismo, capitalismo, mas é verdade. Santíssima Trindade. E é contra todos vocês que eu vou falar. Quem é? Eu quero medidas protetivas, saber quanto custa cada um de vocês dentro do mapa. Entendeu? Cometendo infrações enquanto tem que enxugar outros brancos e a própria cristandade e achar que vocês vão tomar lugar, que vocês não vão tomar lugar. Que caso você soubesse disso, você teria feito diferente, seu macaco prostituidor, demônio. Tudo você teria dialogado no mínimo o que aquelas porras dessas regras, desses demônios prostituídos, fracassados, os mais mundanos,
o contraste dos mais mundanos de Oriente Médio e Ocidente. Por que eles não fecham a folha deles? Porque os outros eles matam e fodem também do oriental. Aquela porra daquela Índia, aquela porra dessas merda que atravessador tudo, que chinês que estuprou, que não é a mãe, é a filha, os filha da puta do Japão, os demônios que tem nas Coreias, tem também na Rússia, tem também em tudo quanto é lugar, tem na Alemanha, tem em tudo quanto é lugar. Então aqui, mas nós temos questões tais, questões bem minuciosas. Então eu fico muito ferida, porque eu passei uns 3, 4 dias, eu caí no erro de te atender o que você me pediu dentro do meu trabalho, embaixo de câmeras, pagando de vigia, porque não é de... Como é que é? O que eu tô te pedindo não é impossível. Quem você acha que você é, macaco? Para destituir um trabalho que me sobrou com o nível de gravidade que eu vivo dentro dessa cidade, querer que eu fosse no banheiro para poder ficar filmando isso e aquilo, seu macaco, sendo que eu nem podia sair daquela merda. Que macaco você é? Demônio, estuprador satânico. Quero você morto, a sua família morta, porque você destituiu o que eu cresci com você na minha cabeça. Eu nunca procurei um vídeo, mas você colocou uma situação que traria a entender algumas compensações, e quanto mais ia me custar. Novinho, eu quero que vocês todos que não têm vergonha na cara, que estão cada vez mais viados, que vocês morram nos mármores dos infernos, tenham vergonha na cara de usar a independência de macho que mesmo vocês nunca foram. Sentam o cu na casa de vocês, pergunta pro viado e pra prostituta que cagaram vocês, que eu já tenho 2 para enterrar lá em casa. Que a minha avó não sabia, que queria saber por que saindo da barriga dela teria acontecido aquela coisa, que ela empurrava para baixo e eu empurrava para cima para voltar pro bucho dela, até entender mesmo como a fé se tornou cara, impostada, ficar indireta e escondida, para acatar um bando de demonizadores. Se a barrigazinha deles estiver todinha cheinha, todo mundo tiver com a terrinha trabalhando igual aqui, que isso aqui é fé. Isso aí não é fé e nem política, nem muçulmanismo, nem materialismo, nem comunismo perto de Santíssima Trindade. Quer que vocês se incomodem com o fascismo? Nós temos mesmo para dizer qual de vocês que não estava no peso de Roma e judeu que não botaram Jesus na cruz para poder mudar nos galhos, porque vocês querem trânsito, guerra, camuflada de várias maneiras. É nas entranhas de vocês que está um problema. Que os mais casados, inclusive, são mais homossexuais do que se pensa. E é o clichê manter as putas lésbicas, né? E os viados não poder falar dos perinos e dos cu podres deles. Que se elas receberem, elas acatam. Eu quero saber quem mais, quem vem explicar pra mim. Qual grupo que eu tenho que jogar para acatar outro, desacatar outro, sendo que eu não preciso de jogar com ninguém. Trabalhei com transparência absoluta, bando de demônios. Satânicos, sumam da minha vida, sumam do meu mapa, e eu quero ser indenizado. Eu quero destruir, eu quero que as leis que vocês fazem contra mulheres coloquem você no chicote, você no apedrejamento, você para tirar o seu pau e você dar bunda, que você nasceu é para dar bunda, seu macaco. Você não venha falar que você tá carregando uma cruz e jogando comigo para eu poder levar e mais me deteriorar para salvar sua gente, que sua gente não tem salvação. Você não foi prudente enquanto você teve contato literalmente comigo. Eu botei as minhas fotos exatamente porque também você me ameaçou. Como é que você vê? Onde que você acha que jogar a foto de uma mulher? Se vocês já encontram em poligamia ou sabem disso e praticam isso entre o swing variado, para você ver o quanto que você comprovou que essa classe sua não vale nada. Que se você me jogasse não sei aonde, todos eles iriam me difamar. Como assim se vocês não valem nada? Vocês é que são praticantes de uma merda, que vocês não consideram mulheres e vocês é que são homossexuais. Você vai me difamar como? Se eu já estava em rede social, se eu tenho, eu nem tô com aquele corpo, ainda queria melhorar um pouco porque é o meu direito. E queria melhorar para você, macaco. Tem uma diferença muito grande de muita coisa que tá mal explicada na história, que tem que ser cortada assim, ó. Fechar as fronteiras para saber quem é que come, filho da puta.